Um feliz sábado a todos vocês. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos também um sábado de paz na presença de Deus. Convidamos a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14. Nós vamos fazer uma espécie de introdução ao tema da tarde. Faremos uma resenha escatológica agora, e na parte da tarde nós vamos abrir um pouco mais aquilo que vamos trabalhar aqui. Pelo menos parte do que vamos trabalhar aqui agora, nós vamos detalhar um pouco mais na parte da tarde. Ok? Acharam um texto? Apocalipse 16, 13 e 14. Está escrito: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. No texto que acabamos de ler, nós temos delineado o processo que dará, por fim, aquilo que nós conhecemos como ecumenismo. Tudo acontece dentro do seu tempo. Deus tem o cronograma do universo nas mãos. O planeta Terra não está fora disso. Nós estamos vendo uma espécie de reavivamento religioso acontecer no mundo todo. Isso ocorre não necessariamente com a cara que nós esperávamos que tivesse, mas acontece. Alguns episódios vão ocorrer e alguns de nós, mesmo dentre os cristãos, nem vamos percebê-los aí em desenvolvimento. O mundo está caminhando a despeito de uma coisa com uma aparência política muito grande por trás, tem muito mais de religioso do que de político em tudo isso. E nós vamos perceber isso logo, logo. Todas as coisas convergem para um único ponto. E depois disso nós então teremos, após os acontecimentos que nós estamos vendo se desenvolver no mundo, nós veremos aquilo que poderá ser chamado de união das igrejas. Se você tomar o livro de Juan Bosch Navarro, monge dominicano, professor da Universidade de São Vicente Ferrer, em Valença, ele trabalha essas questões e ele diz quais os moldes de unificação das igrejas. Ele diz claramente: não vai haver uma mudança doutrinária. Não é por aí que as pessoas imaginam que vai acontecer. Não vai haver uma mudança brusca na doutrina das igrejas, elas se unificarão. Não. Diz, nós não temos intenção de mexer nos credos. Apenas 2 ou 3 pontos precisaram servir de argamassa unificadora nesses tijolos do edifício do ecumenismo. Por isso, sem um despertamento religioso, a união das igrejas não faria sentido. Vocês se lembram de um vídeo que circulou há algum tempo atrás? E logo depois ele faleceu. Um pastor evangélico, um pastor protestante, um camarada muito bonito, por sinal, chamado Tony Palmer. Se lembram dele? Ele gravou um vídeo com o Papa, seu amigo de longas datas, para um grupo de protestantes que se reuniriam em algum lugar do planeta, e aquele grupo representava um percentual altíssimo dos cristãos do mundo. Estavam reunidos ali. E naquele programa ele leva o vídeo, esse vídeo é projetado, e logo em seguida o líder que estava conduzindo aquela programação vai à frente e grava um outro vídeo em resposta. De uma forma assim tremendamente amistosa. O que você vê aí não é nada mais, nada menos do que fruto de um trabalho que começou muito tempo atrás, para conduzir a união das igrejas, não é? Um despertamento tem que acontecer, ele tem que avançar do jeito que está indo, porque sem ele seria como casar 2 mortos, não teriam filhos. Não dá. O retorno às igrejas tem propiciado um programa inédito na história do planeta, que é o ecumenismo. Esse fantasma que se ergue medonho aos olhos amortecidos da igreja de Deus. A união das igrejas está profetizada em símbolos no 13º capítulo de Apocalipse,
que acabamos de ler, mas ela está bem mastigada nos livros do Espírito de Profecia. Nestes, se diz, por exemplo, página 593 de Grande Conflito: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar as mãos do espiritismo. Recordam-se, família Fox? Como a coisa se desenvolve lá. E estender-se-ão por sobre o abismo as mãos destes dois poderes, aí unidos já, para dar mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice aliança, os três espíritos de que lemos em Apocalipse, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos de consciência. Estamos vendo isso avançar rapidamente. Muito rapidamente. Foi justamente o que aconteceu. Ela disse que isso aconteceria e aconteceu. Desde 1910, o mundo protestante vem fomentando um movimento de união e abrigando em seu seio práticas que pouco diferem do espiritismo. Mas o cúmulo da iniciativa se deu quando Eugênio Black, alto prelado protestante americano, em uma reunião importante no dia 3 de abril de 1959, lançou um amável convite aos amados irmãos católicos para uma cooperação mais íntima. Portanto, o que estamos vendo se desenvolver agora teve um início lá em 59. Poucos meses depois, precisamente no dia 2 de julho de 59, João 23 II, já que o primeiro é aquele que assassinou Jan Hus, lá entre 1410 e 1415, foi o período de seu pontificado. Não é? O mundo viu a convocação desse Concílio Ecumênico Vaticano II, cuja finalidade clara era a união das igrejas. De lá para cá muita coisa aconteceu. A união das igrejas não é coisa do futuro, ela começou lá atrás e ela avança a passos largos no presente. Talvez nem todos os ponteiros estejam acertados, mas muita coisa já está em ordem e as forças do mal estão arregimentadas para a grande e última batalha da terra, o famigerado Armagedão. Para nós, embora não possamos provar, porque isso é muito relativo, os três espíritos imundos semelhantes a rãs já saíram da boca do dragão, o diabo, da boca da besta, o catolicismo, e da boca do falso profeta, o protestantismo. E já percorrem o mundo inteiro, com um objetivo único, de, visitando os reis, presidentes e outras autoridades importantes, arregimentar as suas forças para a batalha decisiva. O programa de ação que levaria as igrejas à união é muito bem delineado na Bíblia. Como disse, especialmente no Espírito de Profecia. Ela diz o seguinte, e aqui tem pontos importantíssimos, você não pode esquecer desse fato. Ela diz, mediante dois grandes erros: a imortalidade da alma e a santificação do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Por quê? Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria laços de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhá-las do espiritismo. E aí esses três grupos caminham juntos. Os resultados não se farão esperar. A imposição da marca da besta, o domingo, será o último ato do drama. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Antes, porém, vejamos o seguinte: enquanto estas coisas estão acontecendo, há também um despertamento entre os adventistas do sétimo dia. Jesus já disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Lucas 16, 8. Daqui não há fugir. Enquanto as forças do mal arregimentam, se preparam para as batalhas, e em especial para a batalha decisiva, as forças do bem dormem o sono da inocência na cama da imundícia. Nós muitas vezes achamos que tudo está tranquilo e não precisamos fazer nada de urgência. É como se estivéssemos deitados eternamente em berço esplêndido. O inimigo está consolidando as suas posições, ocupando terrenos elevados dos altos escalões administrativos. É só você dar uma olhada em quantos líderes religiosos estão hoje nos congressos das nações, nas câmaras federais. Isso tudo é para pegar você e eu lá na frente. E eles nem estão sabendo que estão sendo conduzidos. Mas uma mão invisível de alguém que batalha contra Deus está fazendo-os tomarem lugares estratégicos para dificultar a sua vida mais tarde. E não adianta você fugir daqui para lá.
e nem de lá para cá. Eles estão em todo lugar. Não vai ser fácil. Você pode pensar, pensemos um pouquinho em termos políticos agora. A esquerda é um problema, mas a direita é uma desgraça. Para onde fugir então? Para cima. Como diz o Michelson, com muito acerto, meu amigo diz, a esquerda é o arco, a direita é a flecha. Porque se a esquerda persegue o cristianismo como um todo, a direita perseguirá o adventismo especificamente. Não há fugir. É muito simples. Agora nos Estados Unidos, a direita americana já programou o retorno do Donald Trump. E eu quero que volte. Pelo menos eu não vou ser obrigado a fazer algumas coisas que eu não quero que a esquerda imponha a todos nós. Mas qual é a pauta da direita americana com Donald Trump? Eles têm um calhamaço com cerca de 600 páginas. O ponto 18 fala claramente de leis dominicais. Claramente. Isso é atual. Meu filho vai gravar dentro de algum tempo um vídeo sobre isso, ele disse. Ele disse que ficou estarrecido. Disse, não, isso aqui só pode ser fake news. Não é verdade esse negócio. E aí quando ele pega o material, diz, não é que é verdade. Há um projeto da direita americana de tornar o domingo um dia obrigatório para todos. E você sabe de onde vem o decreto dominical, né? Não vem do Vaticano e nenhum outro lugar. Vem de lá. A advertência do Espírito Profecia para você e para mim é a seguinte: a obra que a igreja tem deixado de fazer em tempos de paz e prosperidade terá que fazer sobre uma terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem feito silenciar ou reter têm de ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E naquele tempo, as pessoas superficiais e conservadoras no sentido aqui de que elas não querem fazer a verdade de Deus avançar, mas acomodadas, cuja influência tem retardado o desenvolvimento da obra, renunciarão à fé, colocando-se ao lado dos inimigos declarados da mesma, para os quais de há muito se inclinavam suas simpatias. Estes apóstatas manifestarão então a mais acerba inimizade, fazendo tudo ao seu alcance para oprimir e fazer mal aos seus antigos irmãos, suscitando contra eles indignação. Essa época se acha exatamente diante de nós. Os membros da igreja serão provados individualmente, serão colocados em circunstâncias das quais serão forçados a testemunhar perante conselhos, em tribunais de justiça. De justiça? Em tribunais de justiça? Você conhece algum atualmente? Não deveria ser mudado o nome para tribunais da injustiça? Então não espere justiça lá. Se elas não podem ser vistas agora, serão vistas depois? Não, a tendência é piorar. Os membros da igreja serão provados individualmente, serão colocados em circunstâncias nas quais serão forçados a testemunhar perante conselhos e em tribunais de justiça, talvez separados, sozinhos. É ali que você vai provar quem é você. A experiência que os teria preparado para essa emergência eles negligenciaram alcançar. E suas almas se acham sobrecarregadas de remorsos pelas oportunidades perdidas e pelos privilégios negligenciados. O despertamento virá, melhor, está vindo. Embora lentamente, como operário preguiçoso, ele vem impulsionado por diversas e poderosas turbinas que o levarão até seu destino final. Quando ele chegar plenamente, a igreja terá passado pela experiência da sacudidura, assunto este que será analisado na parte da tarde, hoje. Como se dará esse despertamento? Certamente que ele tem um aspecto múltiplo, mas dois deles ressaltam-se grandemente: suplicar e trabalhar. Um membro que trabalhe de maneira devida levará outros a se unir em súplicas pela revelação do Espírito Santo. E trabalhar. Estejam despertas as igrejas, antes que seja tarde demais. Promova cada membro o seu trabalho pessoal e honre o nome do Senhor pelo qual ele é chamado. Que a fé firme e a zelosa piedade tomem lugar da ociosidade e da descrença. Quando a fé se aposta de Cristo, a verdade deleitará a alma. E a prática da religião não será árida nem enfadonha. Na seguida de atos claros, a prática do trabalho pela igreja de Deus. A igreja sacudida e desperta será purificada, e esta purificação não acontecerá sem grande sacrifício.
Quando se fala em a igreja, logo nós pensamos num conjunto todo, tal qual existe hoje. E não será assim. Não será assim. O que você pensa quando você lê textos como a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá? Ela está falando a diminuir o número. A igreja permanece, mas os pecadores serão lançados fora na sacudidura. Isso vai dar uma baixa enorme no nosso contingente. Muitos dos que estão na igreja apenas para enfeitar ou aquecer bancos serão lançados fora no joelhamento. Não tiveram uma experiência com Deus. Não viveram a fé. Não amaram as almas que se perdiam. E como eles poderiam participar de um projeto maior? Deus não pode confiar a alguém que não cuidou do pouco ou muito. Então, amados, oremos por nós mesmos e pelos outros. Uma parcela enorme do corpo da igreja será arrancada e substituída por outra renovada. E aí vem o decreto dominical. Eu estou tentando fazer uma colocação cronológica aqui, mas acreditem, não é uma cronologia absoluta. A gente não consegue colocar isso de forma precisa quando a questão é colocar numa cronologia. Obrigado. Os acontecimentos finais. Mas o decreto dominical vem nessa esteira aí. O clímax de toda a controvérsia será a imposição do sinal da besta domingo. Tudo isso já está minuciosamente preparado nos conciliábulos infernais, tendo em vista esse diabólico propósito. Corremos o perigo de pensar que o movimento em prol do domingo seja um acontecimento futuro também, e não é. Ele é antigo. Meu primeiro distrito. Eu cheguei à cidade de Guarabira, na Paraíba, em janeiro de 1998. E poucos meses depois, dias depois, o bispo da cidade, é uma sede de bispado, essa cidade onde o Eduardo morava, e onde passamos um tempo pastoreando, quando batizamos ele. E o bispo foi às rádios daquela cidade, ocupou os microfones de uma rádio e dissecou a carta Dies Domini, de João Paulo II. E no final ele disse: as pessoas sensatas obedecem à voz do pontífice, guardam o domingo. Eu pensei, opa, me disse que eu sou doido? Porque as sensatas obedecem, quem não obedece, não é sensato. Quem não é sensato é louco. Não. Fui lá na rádio e disse: eu quero direito de resposta. Porque ele disse que eu sou doido e eu não sou. E aí tomamos os microfones do programa seguinte e dissemos com todas as letras: as pessoas sinceras, as pessoas sensatas obedecem à palavra de Deus. E na palavra de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E não existe domingo lá. Bom, ele não voltou aos microfones, eu também não voltei, tudo se encerrou. Mas se você fizer uma busca na internet hoje, e isso está muito amplo, você vai encontrar dezenas e dezenas de documentos. Tem a assinatura do documento feito em 2000, salvo engano, por líderes da igreja luterana e o papado, colocando o luteranismo debaixo do guarda-chuva de Roma. Nós aceitamos a liderança do bispo de Roma e a igreja de Roma aceita o modelo de salvação nosso, justificados pela fé somente. Pergunta: você já viu a igreja de Roma pregar que a salvação é pela fé na graça do Senhor somente? Isso não aconteceu. Mas os cristãos luteranos estão oficialmente debaixo do guarda-chuva de Roma agora. Uma coisa não aconteceu para lá, mas a outra foi para cá. E tem muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas o tempo não nos permite, precisamos avançar. Queridos, nos grandes centros de decisões do mundo, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte, as ideias de leis dominicais fervilham como minhocas em terras gordas. Já no fim do século passado estava em curso na grande nação do Norte uma campanha para se obter uma reforma na Constituição. Essa reforma abriria as portas à intolerância religiosa,
Mais de 140 projetos foram apresentados no Congresso, destacando-se em especial o que ficou conhecido como a Reforma Baker. O movimento dominical está agora preparando o caminho nas sombras, diz Ellen White. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Foi isso que ela disse. E isso se cumpre agora. O decreto dominical terá 3 estágios. Nós geralmente pensamos em 1, mas na verdade são 3. O primeiro deles é a agitação. Está acontecendo agora. Um defende uma coisa aqui, outro defende outra coisa ali. Essa agitação ela vai continuar por um tempo. Okay? Essa agitação continua por um tempo. Depois vem a legislação, que são os arranjos que estão sendo feitos pelo líder de Roma, que vai aqui no país tal, vai no outro ali. Ele não está, atualmente, tem por trás uma palavra, clima. Nós precisamos de uma desculpa. Desculpa é clima. Nós precisamos de um dia que todo o planeta pare, ou então ele vai apagar. Isso serve bem, não serve aos planos de quem está por trás? Ou a gente faz assim, ou o planeta vai apagar. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa semanal. E essa pausa não está de acordo com as Escrituras. Não é o que Deus estabeleceu. Vamos fazer uma pausa semanal aqui. E essa pausa tem que ser o domingo. O Francisquinho está fazendo o trabalho dele de forma extraordinária. Ele tem apoio em todo o planeta. Tem apoio em todo o planeta. Você acha que a política do mundo está tomando o rumo que está tomando por causa de quem? Por causa da minha vovozinha? Ela morreu. Não. Eles sempre estiveram por trás dos grandes levantes da humanidade. Eles sempre realizaram os seus propósitos na surdina da terra. Mas eles avançam a passos largos nos seus propósitos. E aí vem a execução. A execução vai trazer uma crise. Essa crise, no primeiro momento, é você não compra e nem vende. Num segundo momento, você não compra, não vende e não tem direito de existir. E aí você tem que escolher de que lado vai ficar na hora de que não puder comprar nem vender. Você já vai ter que fazer uma escolha. Mas analisemos juntos. Nesse processo todo, entra em cena algo que vai dar aos salvos a oportunidade de se fazerem firmes nestas circunstâncias, chamado selamento. Saindo do decreto dominical, acontece o selamento. Não antes. Não tem ninguém selado agora. Eu sei que tem um monte de teólogos por aí que pensa de forma diferente, mas até hoje, os escritos desses teólogos desafiaram-me e eu consigo ficar do jeito que continuo pensando. Porque eu tenho a voz profética dizendo isso junto comigo. Não importa, portanto, a patente do teólogo, se ele tem pós-doutorado. Eu fico com assim diz o Senhor. E ela diz que o selamento é simultâneo. Povo de Deus, povo da besta. Na hora que sair o decreto dominical, quando sair o decreto dominical, o domingo não é o sinal da besta. Não é. Ele só será quando o decreto dominical for assinado. Nessa época, quem guardar o domingo recebe a marca da besta. Quem guardar o sábado recebe a marca, selo, sinal de Deus. É simultâneo. E quem receber um não recebe o outro mais. E vice-versa. Transpôs os limites para um lado ou para o outro. Ninguém se perde mais a partir desse processo de selamento. Uma vez finalizado, acabou. Quem tinha que tomar o partido, tomou. E aí agora, as coisas avançarão para o final de tudo. Nós vamos dissecar essa questão do selamento também na parte da tarde. Mas como ele entra na dança dos fatos justamente no contexto do decreto dominical, uma vez agitada a questão do domingo, obtida a lei dominical, começa o selamento. Somente então os seres humanos poderão fazer a sua escolha entre o servir a Deus ou servir ao inimigo dele. Isso é também o juízo dos vivos. E eu sei que esse assunto tem fervilhado na cabeça de alguns aí. Juízo dos vivos vai acontecer aí, nesse contexto. Ok? Nesta gigantesca luta tomarão parte somente 2 classes na terra. Não existem 3. E esse é outro ponto que nós vamos trabalhar na parte da tarde. Tem gente achando que existirá 3 classes de pessoas no final da história. Não.
Só existirá selados com o selo de Deus e selados com o selo da besta. Não tem um outro grupo. Nós vamos ver isso com mais detalhes na parte da tarde. Nessa batalha não haverá neutros. Dependendo da escolha que fizerem, receberão um ou outro selo, ficando consequentemente salvos ou perdidos para a eternidade. Está escrito. Agora eu leio do Espírito de Profecia. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes do término do tempo da graça, pois deverá ser o grande teste para o povo de Deus, pelo qual seu destino eterno estará decidido. Esse é o teste que o povo de Deus precisa enfrentar antes de serem selados. Ok? Todos quantos provarem sua lealdade ao Senhor pela observância de sua lei, como Ele a deu, e recusarem aceitar o sábado espúrio, falso, que será o domingo, aliar-se-ão sob a bandeira do Senhor Deus e vai receber um selo do Deus vivo. Aqueles que renunciarem, olha aqui, essa frase é importante, aqueles que renunciarem à verdade. Haverá um grupo que vai renunciar, e esse não é um grupo pequeno. E por que você acha que esse grupo vai renunciar? Porque muitos de nós não nos acostumamos a passar pelas aflições. Então, peraí, eu não vou comer hoje? Não posso comprar? Não posso ver. E o que eu vou comer? Mas você não compra e não vende. Você muda de lado, você compra e vende. Enche a barriguinha, o panduzinho do nininim. Como é que eu vou ficar sem comer nessa vida? Eu nunca fiquei um dia sem comer. Você está doido? Não dá. Peraí, senhor, vamos fazer um acerto aqui. É só faz de conta. Mas eu não estou do lado deles, não. Já passou para o lado de lá. Não vai ser uma situação fácil. Nós devemos aprender a suportar o frio, o calor e a fome. O cansaço extremo. Mas nós estamos acostumados a certas bênçãos que nos foram dadas, que em algum momento se tornarão maldição para nós. Seria melhor se fôssemos aquele menino que não tem sapato, que não tem sandália, que anda descalço, que não tem comida e que está uma magricela lá na África, com seus ossos contando. Porque esse sabe, esse aguenta. Ele já passa por isso. Mas nós estamos bem gordinhos, bem rechonchudos, e não nos falta nada que precisamos. Ore para que Deus dê a você a força necessária, para que na hora que você tenha que perder tudo isso, você o faça com galhardia, colocando o Senhor em primeiro lugar e único. Aqueles que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem o domingo como sábado receberão a marca da besta. Percebe que ela coloca as coisas no mesmo lugar, no mesmo momento? Está no mesmo texto. Eu vou ler a parte final dele. Esse é o teste pelo qual o povo de Deus precisa enfrentar. Esse é o teste que o povo de Deus precisa enfrentar antes de serem selados. Todos quantos provarem sua lealdade ao Senhor pela observância de sua lei e recusarem aceitar o sábado espúrio, aliar-se-ão sob a bandeira de Deus Jeová, do Senhor Deus Jeová, e receberão o selo do Deus vivo. Aqueles que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem o domingo como um sábado, receberão a marca da besta. O selamento está nesse tempo e nessas circunstâncias. E aí vem uma coisa que nós conhecemos como pequeno tempo de angústia. Quando você mergulha no Espírito de Profecia para estudar sobre tempo de angústia, parece que você está tendo uma contradição ali. O problema não está lá, está aqui. Em mim, que não estou analisando o texto. Ela fala de um tempo de angústia enquanto Cristo ainda está no santuário. Depois ela fala de um tempo de angústia onde Jesus não está mais no santuário. Então nós temos dois tempos de angústias. Esse é chamado de pequeno tempo de angústia porque Cristo ainda está no santuário como intercessor. Os salvos ainda estão no processo de selamento, não foram selados ainda. Jesus ainda estará no santuário. Esse é pequeno tempo de angústia. Você vai ter perda dos bens, perda do direito de comprar e vender e finalmente a perda da liberdade. Nesse contexto é pequeno tempo de angústia. O grande tempo de angústia tem como símbolo ou como tipo a história de Jacó. O grande tempo de angústia é chamado de tempo de angústia de Jacó. Por que ele é chamado de tempo de angústia de Jacó? Porque Jacó sabia que ia morrer. Esaú estava vindo para matá-lo. Havia um decreto de morte sobre a cabeça de Jacó. Eu vou morrer esta noite. E será que Deus me perdoou pelo que eu fiz com Esaú? Com meu pai? Essa é a grande angústia. O pequeno tempo de angústia é esse daqui. Olha o que está escrito. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles são católicos, protestantes, espíritas. São pessoas que não reconhecem o sábado e não guardam, mas são filhos de Deus.
Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo e saímos a proclamar o sábado mais amplamente. Isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, que nesse contexto são os adventistas do primeiro dia. Eles creem no advento de Cristo, mas guardam o domingo. Pois não podiam refutar a verdade do sábado. E neste tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade. E saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Enquanto um grupo que está aqui, usufruindo das bênçãos, pela sua negligência vai apostatar e passar para o lado de lá, um grupo de fiéis que estão lá e que não souberam a verdade, senão neste tempo, vão tomar o lugar deles aqui. Ellen White diz que os clarões serão preenchidos. Aqueles lugares que vão ficando vagos vão sendo preenchidos de novo. Nesse momento de saída há uma queda, mas isso vai ser completado outra vez. E a gente precisa pensar muito sobre isso. Nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram a enfrentar a perseguição conosco. Eu vi a espada, a fome, a pestilência em grande confusão na terra. Os ímpios achavam que tínhamos acarretado juízo sobre eles e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós, supondo que assim o mal seria contido. Eles vão pensar o seguinte: as pragas estão caindo sobre nós por culpa desse povo. Os problemas, a princípio nem tanto as pragas, mas já os problemas do mundo. E eles começam a pensar: olha, isso só pode estar acontecendo porque esse povo aí não quer guardar o santo domingo do Senhor. Eles são os culpados. Quando chegar as pragas, que elas caírem, dizem: não, temos que matá-los. Agora desarraiguemos a face da terra a esse povo. E aí vamos ser livres dessas pestes, dessas doenças, desses problemas. Ela diz ainda: o início do tempo de angústia que eu menciono ali não se refere ao tempo em que as pragas começaram a cair, mas antes, enquanto a confusão, a peste e a fome estão ocorrendo. Jesus ainda está no santuário. Ela diz assim: não se refere ao tempo em que as pragas começaram a serem derramadas, mas a um breve período, um pouco antes, enquanto Cristo ainda está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, por que está se encerrando? Porque há um decreto dominical. E a mensagem é pregada. As pessoas tomam uma decisão. E quando cada um vai tomando a sua decisão, ele vai selando o seu destino eternamente. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Há muita lógica em tudo o que foi dito até aqui, nesses 2 parágrafos acima. Com o programa de ação conjunta, os laços de amizade entre as igrejas se estreitaram mais e mais. As desavenças doutrinárias foram esquecidas. Ninguém vai se lembrar das desavenças doutrinárias. E a causa comum da humanidade no momento chama-se clima, absorveu a atenção de todos. Outras virão. Com isso, um gigantesco sistema de forças foi armado, apresentado um poder invencível, com despertamento religioso. E as leis dominicais, o mundo inteiro vê-se envolvido em renhidas disputas teológicas. O mundo girará em torno da teologia nesse tempo. Enquanto agora gira em torno das pandemias, logo será em torno da teologia. O mundo todo estará em torno disso. Agora é se vacina ou não vacina, se tem pandemia ou se não tem pandemia, se é Covid ou não Covid. Vamos se acostumando, porque daqui a pouco vai ser sábado ou domingo. Quem é e quem deixa de ser. Você pode achar mais estranho. Não, é mandamento de Deus. É mandamento de Deus. E é lá que a coisa acontece. São nas leis de Deus que o inimigo toca. E é aí que o Deus eterno não abre mão. Porque é seu caráter. Ele não vai abrir mão do caráter dele. Pois bem, o mundo inteiro vê-se envolvido em renhidas disputas teológicas, cuja argumentação mais forte, lógica e convincente está do lado da minoria. Que nesse caso, espero pela infinita e misericordiosa graça de Deus, sejamos eu e você. A maioria, vendo-se contestada, enfurece-se como um furacão. E aí acontece uma coisa. Dentro desse contexto, todos tomam sua decisão. Fecha-se a porta da graça. Daqui para frente, ninguém se salva mais. Ninguém se perde mais. Acabou. Está decidida a sorte de cada ser humano. O grande plano da salvação chegou ao seu final. O juízo investigativo foi concluído e todos fizeram sua escolha para o bem ou para o mal. Nada mais poderá ser feito por quem desbaratou o precioso tempo da graça. Quando as nuvens negras do desespero pairarem sobre algumas consciências, que não chegaram ao extremo da corrupção, mas que não se voltaram de algum pecado acariciado, muitos sentirão alguma vontade de emendar sua vida, mas será tarde demais. A vida sobre a face da terra continuará normalmente.
Não haverá grandes mudanças, como se nada de anormal estivesse a se passar. As coisas avançam. Olha o que ela diz. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada, e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus terá sido retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo que eles tinham para com Deus. Assustador isso aqui. Assustador. E aí começam umas 7 pragas. O derramamento dessas 7 pragas, chamadas de 7 últimas pragas, começarão a cair justamente depois de encerrado o fim da misericórdia. Você já parou para pensar por que 7 últimas pragas? Você nunca pensou por que 7 últimas pragas? Por que tem esse nome, 7 últimas pragas? É porque vão acontecer várias outras pequenas em escala menor, num tempo próximo. Essas confusões, pestes que haverão na terra. Elas começarão a cair justamente depois de encerrado o fim da misericórdia. Mas como elas não serão universais e nem virão com uma plaqueta, uma etiqueta comercial identificadora, a grande maioria dos seres humanos, inclusive dos próprios fiéis, não se aperceberão que elas estão caindo. Essas pragas serão um castigo divino para os ousados habitantes da terra dos últimos dias. Assim como a última geração dos fiéis, eu não sou adepto da última geração, da teologia da última geração, mas eu falo aqui de um povo que com fidelidade e sinceridade estará vivendo o melhor de sua experiência. A última geração de ímpios da terra também será a pior de todas. E ela fará tudo o que puder para tornar impossível a vida dos fiéis. As 7 últimas pragas cobrem o período que vai desde o fechamento da porta da graça até a volta de Cristo. Elas não serão universais, isto é, caindo sobre todos em todos os lugares. Não. Elas cairão apenas sobre os ímpios. Algumas caem em determinadas regiões, outras caem sobre outras. Mas elas são cumulativas e avançam até o final, até a última. E aí acontece a angústia de Jacó. A angústia de Jacó acontece justamente no contexto das pragas. Por quê? Porque no contexto das pragas sai um decreto de morte para aqueles que não cederam. Enquanto as 7 últimas pragas são a aflição dos ímpios, a angústia de Jacó será a aflição dos fiéis. Não que eles precisem ser castigados ou purificados, mas ela será uma consequência natural do tempo em que eles estão vivendo e uma sequela de suas ações passadas. A obra de Cristo como mediador do santuário celeste foi encerrada. O Espírito Santo foi retirado da terra. Deixa eu te explicar isso aqui. O Espírito Santo será retirado da terra, dos ímpios, não dos justos. Dos justos é o inverso. Ele estará em porção dobrada, ele estará como chuva serôdia sobre os justos. Mas os ímpios não terão restrições do Espírito Santo. E tudo aquilo que eles quiseram fazer no passado, eles farão agora. Tudo que eles desejaram fazer no passado, eles aí farão. Imagine, tem ímpio aí doido para esfolar um crente. Chegou a oportunidade. Porque vai haver leis que vão protegê-los para fazer isso. Quem matar um guardador do sábado não será criminoso. A coisa avança por aí. Pois bem, a obra de Cristo como mediador do santuário celestial foi encerrada. O Espírito Santo foi retirado da terra, dos ímpios, e colocado em porção dobrada sobre os justos. O mundo ficou entregue ao príncipe das trevas. Tudo isso concorre para uma situação desfavorável, para uma incerteza, uma angústia. Qual período de tempo dessa angústia? Não sei. Mas me parece ser um tempo pequeno. Entretanto, o suficiente para ser vivido e sentido. Sua motivação é denunciada pelo próprio título, angústia de Jacó. Jacó ficou em angústia porque tinha um decreto de morte sobre ele. Os salvos ficarão em angústia porque haverá um decreto de morte sobre eles, somado a todas essas circunstâncias que já descrevemos. Isso alude a Jeremias 30, verso 7. O contexto histórico nos conta de uma gama de acontecimentos que encontrarão paralelos na vida dos filhos de Deus que viverem nos últimos dias. Jacó não era um santo, entre aspas, mas também não era um pecador, no sentido amplo da palavra. Havia cometido um grave erro, mas havia se arrependido. Entretanto, ele não tinha certeza de seu perdão e de sua aceitação por parte de Deus, porque nós somos gente. E ser humano fica na angústia nesse momento, na dúvida. Não que Deus não tenha expressado o desejo de perdoar, mas será que o meu arrependimento foi sincero, foi verdadeiro?
Não dá para medir arrependimento. É por isso que precisamos fugir do pecado. Porque depois você fica na dúvida, será que eu estou arrependido mesmo? É disso que precisamos pensar, é nisso que precisamos deter nosso pensamento. Não entra no pecado, porque você não tem certeza se o seu arrependimento será completo e absoluto depois. E pecados para os quais não houve arrependimento, não houve confissão, também não haverá perdão para eles. E permanecem para testificar contra o pecador no dia do juízo. Está escrito. Sim. Ele não tinha certeza do perdão e de sua aceitação por parte de Deus, muito menos por parte de seu irmão, que estava marchando contra ele. Não, se meu irmão está vindo e vai me matar, é porque eu não fui perdoado. Se tem um decreto de morte sobre nós e Deus permitir que nós morramos, é porque nós não fomos perdoados. Estaríamos pensando isso. Estaria à mercê do ódio de Esaú, Jacó? Nós estaremos perguntando, estaremos nós à mercê dos defensores do domingo? Isso motivava uma angústia mental terrível para Jacó, tanto que nós conhecemos o desfecho. Sobre isso, Ellen White escreveu o seguinte: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não temos ainda. E que muitos são demasiados indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor uma angústia maior do que em realidade o é. Não se dá o caso, porém, nisto aqui, em relação à crise que diante de nós está. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Você está entendendo a seriedade disso? Naquele tempo de provações, toda alma deverá, por si mesma, permanecer em pé perante Deus. Essa experiência nós estamos buscando agora. Vocês estão num lugar favorável. Eu já decidi com a minha esposa que, finalizando o nosso ministério, nós queremos estar onde vocês estão. Maísa vai poder contar conosco. Quando eu finalizar o meu ministério, eu quero estar com vocês, no processo que vocês estão desenvolvendo. Porque eu sei que Deus está conduzindo esse projeto. Eu não tenho dúvida. Ninguém me convence do contrário. Porque me basta ver o que estou vendo. Perceber o que estou percebendo na vida desses meninos, dessas meninas. Tudo com cara de guri, fazendo o trabalho que homens velhos de barbas brancas não conseguem realizar. E aí vem o decreto de morte, dentro desse contexto. Eu percebo que é difícil colocar um atrás do outro, porque tudo acontece às vezes muito simultaneamente. Marcando o início do tempo da angústia de Jacó, esse acontecimento, o decreto de morte, entra em cena no palco da terra, o decreto de morte. Ele une seu medonho rugir ao rugir dos tantos outros fantasmas que apavoram os filhos de Deus. Apesar da angústia de Jacó não ser motivada tanto pelas ameaças, mas pela tristeza de seu pecado passado, essas ameaças de castigo engrossam o azorrague que se bateia ao povo de Deus. Não tendo podido vencer os fiéis pelo argumento, os ímpios tentarão vencê-los pela violência, como o decreto dominical não surgiu o efeito desejado. Outro decreto é conseguido pelas igrejas oriundo do poder civil. Nesse decreto se especificam castigos mais severos e determina-se um dia em que todos os odiosos sabatistas devam ser desarraigados da face da terra pela morte. E nesse dia o Senhor intervirá em favor dos seus fiéis. Não conseguirão. Ele é o nosso defensor. Miguel se levantará de seu trono. E quando diz Miguel, ele está com a espada na mão. É uma pena que eu não tenha tempo para pregar esse sermão para vocês. Maísa já o escutou uma vez, numa escola sabatina que eu fiz, eu apresentei uma parte disso. Mas é fantástico quando você estuda o Salmo 110, o Salmo 2, a Hebreus capítulo 1, em conexão com história da redenção, patriarcas e profetas. Você vê a rebelião luciferiana ali, e Jesus entrando em cena como Miguel, onde ele é chamado a batalhar pela honra do caráter do que ocupa o trono. É algo fantástico. Ele vai se levantar de novo. E quando ele se levantar outra vez, é para defender você e eu. Ele se levantou quando Estevão estava sendo apedrejado, para não permitir que Estevão sofresse. Quando Miguel se levanta, alguma coisa acontece aqui. E ele se levantará, diz Daniel, em defesa do seu povo. Pois bem, nesse decreto, eu já disse, especificam-se castigos mais severos. É nesse tempo que o Senhor vai intervir em favor dos fiéis. Mas ninguém será morto por esse decreto de morte. Justamente pela ação do Senhor. Por que vão morrer?
É muito simples, porque não morre ninguém. Olha o que está escrito sobre isso. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, pelo qual a semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade, pois que o coração endurecido rebateu as ondas da misericórdia e até elas não mais voltarem a eles. Se os justos fossem agora abandonados para caírem presa de seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Glorioso será o livramento. Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperaram pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Maravilhoso isso aqui. Esperança ao extremo. Fé ao extremo. Certeza ao extremo. Nos alcançará nessa época. Aí vem a ressurreição especial, quase no fim do tempo de angústia de Jacó, pouquinho antes do Senhor aparecer nas nuvens dos céus, acontecerá uma ressurreição especial. Quem estará nela? Nela ressuscitarão os fiéis que morreram depois de 1844, que esperavam ver Jesus voltar e não viram. Isso está escrito. Mas haverá também alguns que levantarão nela. Pilatos, Herodes, Anás, Caifás. Aqueles que estiveram diretamente envolvidos na morte de Jesus. Eles vão se levantar para ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Apocalipse 1:7. E outros textos diversos que existem. Eles condenaram o Filho de Deus à crucifixão. E Jesus disse para eles, doravante vereis o Filho do Homem, assentado sobre o trono, vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Eles haverão de levantar-se para contemplar. Então é um pouco antes da volta de Jesus, pouca coisa antes, acontece uma ressurreição especial, quase ligada à outra. Daniel 12 nos dá algumas informações sobre essa ressurreição. Lá diz, muitos dos que agora dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte. Não são todos, é muitos. É uma referência a esse grupo específico. Não o todo, mas muitos. E aí vem a ressurreição geral, logo em seguida, com a volta de Jesus. Na ressurreição especial saíram os fiéis que morreram depois de 1844. Na geral, os fiéis de todos os tempos, começando com Abel. Primeiro justo a morrer. Nobre rapaz. Eu quero ter uma conversa com ele. Em algum lugar desta terra ou de outro lugar do universo. Devia ter um caráter bonito, como o de alguns de vocês. Alguém que está disposto a fazer tudo por Deus, viver para Deus. Aquela ocorrerá pouco antes da vinda de Cristo, a ressurreição especial, enquanto que essa ressurreição geral será justamente depois que ele aparecer. Assim que Jesus aparece nas nuvens dos céus, a ressurreição geral acontece. O concerto de paz é estabelecido. Ellen White diz, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser este o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto aproxima-se da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, rodeando na base, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris da promessa. Jesus, na nuvem, avança como um poderoso vencedor. Será realmente o maior espetáculo da terra. Olhos humanos jamais viram e mente mortal jamais imaginou. Temos pena da pena porque ela é incapaz de descrever tão gigantesco espetáculo. Milhares de milhares e milhões de seres celestiais acompanham o Rei dos Reis. Desde seu trono aéreo, o Senhor Jesus chama os fiéis que dormem no pó da terra, dizendo, despertai, despertai, despertai. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombar dos trovões, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos fiéis e levantando as mãos para os céus, brada, despertai, 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 vós que dormis no pó e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz e os que ouvirem viverão. A terra inteira ressoará com o passar do exército, extremamente grandioso, de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos da glória imortal, clamando, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos
E os santos ressuscitados unem sua voz em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Pergunto a você: existe uma coisa mais gostosa na qual determos nossa esperança do que esse dia? Você quer se preparar para esse encontro breve? Deus seja louvado. Que o Deus da paz nos santifique em todas as coisas, para que estejamos prontos para o encontro muito em breve. Podemos finalizar com uma oração ou teremos hino ainda? Não, podemos. Nos coloquemos então em pé para finalizarmos com uma oração. Nós retornaremos às 14h30, é essa mesma informação, Joana? Às 14h30 para darmos continuidade com sacudidura e selamento e no bojo dela todas as outras coisas que existem. Ok? Oremos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, a despeito de não sermos o que gostaríamos de ser, e nem de longe o que o Senhor projetou para nós, nós estamos aqui, como um barro mole, nas mãos do oleiro excelente. Molda-nos, Deus, por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Não pode ser por amor a nós, porque nós não somos dignos de amor tão grande, mas por amor do sangue que Teu Filho derramou na cruz do Calvário por nós. Molda a nossa vida, Senhor. Santifica-nos para Ti. Abençoa-nos com a capacidade de perceber nossas imperfeições, nossos defeitos de caráter, nossos pecados, e abandoná-los para sempre, odiá-los como odiamos o príncipe das trevas. Ó Senhor, dá-nos a Tua bênção para vivermos este dia melhor do que vivemos o ontem, e que amanhã, continuando no processo de santificação, estejamos melhores que hoje. Permanece com o Teu povo, abençoa a Tua igreja mundialmente, desde o pastor Ted, aquele servo Teu, até o mais humilde dos servos do Senhor nesta causa sagrada. Abençoe a Tua igreja no mundo, Senhor, e este pequeno rebanho aqui preparando-se nesta escola para Te servir aonde o Senhor os enviar. Nós clamamos o poder do Espírito Santo sobre todos eles e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.